O regime totalitário de Panelas. Não vou entrar em questões históricas para não alongar o texto demasiadamente. Publicaremos posteriormente algo sobre os aspectos históricos do totalitarismo no blog do Movimento Cultural Panelense. O JJ, professor de História, tem mais autoridade e conhecimento do que eu para falar sobre o assunto. Aqui vou me ater às características do totalitarismo e como Panelas obedece rigorosamente a seus aspectos. Com isso provarei, com base em fundamentos conceituais e comparativos, e afastando qualquer vestígio de achismo ou opinião pessoal, que nosso município vive em um regime totalitarista. O regime totalitarista nada mais é que um sistema político, o sergianismo, no qual o Estado, prefeitura, normalmente sob o controle de uma única pessoa, prefeito, de fato ou de direito, partido ou classe social, controla todos os aspectos da vida pública e privada quando e como quer. Se você achava que a prefeita Joelma Duarte, do PSB, não fazia regime, caro leitor, regozije-se, pois está certo. Pensamos que, como bem disse o vereador Edson Rufino, abro aspas, está claro e evidenciado que em Panelas a prefeita não apita em nada e não faz nada, a não ser com ordem do seu antecessor. Fecho aspas. Portanto, entendemos que o político, o indivíduo, coisa ou líder que controla Panelas é o ex-prefeito Sérgio Miranda, e não a atual figura cenográfica que se apresenta como chefe do executivo. A atual prefeita é, evidentemente, cúmplice do sergianismo. Todavia, não faz parte da classe dirigente dessa facção política. Então já sabemos que, assim como os regimes totalitários, temos o sistema político, o sergianista, um Estado ou órgão centralizador de poder, a prefeitura, e um líder que controla as coisas como quer, o ex-prefeito. Agora lembro que regimes dessa natureza têm o poder político controlado através de uma propaganda política abrangente e divulgada através dos meios de comunicação controlados pelo Estado. Por exemplo, na Alemanha nazista, Hitler estabeleceu o Ministério da Propaganda. Na ditadura varguista, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi criado com a mesma finalidade, e em Panelas o DECOM, Departamento de Comunicação da Prefeitura, foi criado supostamente para servir o povo. Outra marca bem característica do totalitarismo é, primeiro, um partido único, muitas vezes marcado pelo culto de uma personalidade, e, segundo, controle sobre a economia. Muito bem. A bancada aliada do executivo sergianista é praticamente dividido entre vereadores do PSB e do PSD. A única exceção é o Wellington Saraiva, do PMDB, que é o mesmo partido do Michel Temer. Somando todos, fazem parte de um único lado, o lado do ex-prefeito. Formam, portanto, o PSP, Partido Sergianista de Panelas. Eles cultuam, tal qual o totalitarismo, uma personalidade. A prefeita deixou essa histeria bem clara durante o Festival Nacional de Jericos, quando montou o culto público ao ícone. Nem preciso dizer que o controle da economia é basicamente da prefeitura, porque é ela, propositalmente, que controla quem tem e quem não tem o que comer, já que não emprega pessoas pela competência ou por mérito, mas por apadrinhamento político e caudilismo provinciano. Existe, também, outra característica bem acentuada que se encaixa perfeitamente na realidade do nosso povo: a restrição da expressão. Muitas vezes já presenciamos cenas, fomos vítimas, eu que o diga, ou acompanhamos pela própria internet casos de pessoas que são chamadas para conversar, entre aspas, por se manifestarem publicamente contra o desgoverno municipal, por concordar com o tal de Pierre Logan, por compartilhar postagens nas redes sociais e até por falar pessoalmente com este jovem jurista que vos fala. Publicamos neste site, inclusive, um caso grave em que Joelma Duarte, do PSP, censura uma moça pelo Facebook e a dona do perfil, obedientemente, exclui a postagem que não passava de uma simples brincadeira. E mesmo assim foi atacada publicamente. Lembrando que existe uma coisa chamada de independência dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que são responsáveis pelo bom funcionamento do sistema de freios e contrapesos que, por sua vez, formam o tripé que sustenta a democracia.
Quando temos um executivo forte, um legislativo aparelhado ao executivo e um judiciário de mãos atadas, estamos em qualquer tipo de regime, menos em um regime democrático. E se alguém disser que a democracia se sustenta somente em eleições periódicas, lembrem-se que regimes autoritários, totalitários, autocráticos têm eleições e até oposição, sempre entre aspas, e sempre conseguem se reeleger. O povo não tem os meios técnicos nem científicos e agora nem pode mais auditar seu voto. Não temos mais a figura do voto impresso. Mas a impressão de que o Brasil está tentando sair do totalitarismo, enquanto Panelas está tentando se chafurdar cada vez mais nele. Para se confirmar tudo e de uma vez por todas que Panelas vive em um regime totalitário, autocrático e despótico, só faltava agora darem o título de cidadão panelense a Sérgio Miranda. Pierre Logan, para o panelaspernambuco.com.